Então, gente, vocês viram isso que saiu agora? E agora? O Didi não é mais Didi? O que vocês estão achando disso? Porque, pelo que eu vi, ele foi advertido aí algumas vezes que ia perder e não ligou muito, não. Como é que foi isso, Tony? Olha, a Lilian Aragão, a mulher do Didi, deu hoje de manhã uma entrevista para o G1 dizendo que essa história é uma maluquice, que não tem nada disso, que ele não perdeu direito nenhum, que de onde que inventaram isso. Só que no INPI, quando você registra as marcas e tal, a marca Didi está no nome da tal da empresa chinesa. Está mesmo, desde maio. E, e tem essa história, né, de que o Renato Aragão recebeu vários avisos do próprio INPI de que os direitos iam expirar, que ele tinha que renovar logo. E que ele não renovou. Então é uma situação curiosa agora. Ele não perde o direito do nome Didi do personagem. Isso não está em questão. Mas ele não vai poder mais licenciar o nome para produtos, para macarrão do Didi, biscoito do Didi, essas coisas todas. Não sei se é uma grande perda financeira, porque os Trapalhões estão fora do ar há algum tempo, não sei se ainda havia muitos produtos com a marca Didi, mas de qualquer maneira é meio assim, parece uma marcada grande, né? Você recebeu o aviso de que a marca vai caducar e não fazer nada, deixar ela caducar. Ele está, no mínimo, mal assessorado. Ô, Tony, e ele vai poder usar o personagem em filmes, botar no nome de filmes, de peças, enfim. Porque parece que ele vai estrear uma peça, né? Sobre a história dele, enfim. Ele vai poder usar? Adorável Trapalhão, o musical. Pelo que eu li, pelo que eu entendi, ele não tem os direitos de usar em produtos. Esses aí são os novos Trapalhões, esses que estão aparecendo, que é a homenagem que a Globo fez alguns anos atrás. Não são nenhum dos atores originais. Mas, enfim, ele não pode usar para licenciar produtos, mas ele mantém o personagem. Ele não pode, ele não perde o direito de chamar o personagem que ele inventou há 60 anos de Didi. Então, acho que isso não muda. Pelo que eu entendi, né? Eu tô só... Agora, Tony, a marca também, quer dizer, a empresa chinesa, também o que é mais é que ele use a marca no personagem, porque isso agrega valor agora para o negócio dela, né? Quer dizer, ela sem pagar nenhum direito a ele, tem o nome Didi. A marca, a empresa chinesa se chama Didi. Se chama Didi. Provavelmente já se chamava há muito tempo. Beijing Didi Infinity, né? O nome é sensacional, parece inventado, né? Beijing Didi Infinity. Parece o nome que o Didi daria, né? Exatamente. Eu não duvido até que eles tentem chegar num acordo aí para ele licenciar o nome, mas parte do lucro vai aí para os chineses. Não duvido. Não duvido. Mas vamos ver aí. Acho uma pena. Assim, parece que a gente se sente meio ultrajado com o brasileiro. Né? Vocês lembram, uns anos atrás, quando teve uns japoneses que tentaram registrar para uso exclusivo deles a marca açaí. Olha que loucura, uma palavra da língua portuguesa de origem indígena. Os japoneses viveram com essa, tentar registrar açaí, e quem usasse açaí tinha que pagar para eles. Não colou, né, porque açaí não era uma marca, era já um vocábulo da língua portuguesa brasileira, e ficou por isso mesmo. Mas aí adivinha, agora vem um chinês e diz que Didi é deles, a gente sente, não, Didi é nosso. Cara, eu fiquei exatamente com esse espanto quando eu soube disso de manhã. Eu falei, gente, o que é isso? Agora, como você bem pontuou, Tony, cara, é um vacilo, porque construir uma marca é muito difícil. Construir uma marca tão forte e sem manchas durante toda a sua vida, porque Didi é um consenso ali, todo mundo conhece, todo mundo ama, todo mundo
gosta, enfim, não teve nada, pelo menos não que eu me lembre, de maculasse essa marca Didi durante esses anos, essas décadas todas. Quer dizer, é algo muito valioso para você entregar assim de mão beijada, né? Pois é, por isso que eu digo que, no mínimo, ele estava mal assessorado, sabe? Tinha que ter um advogado aí. Na hora que chegou o aviso do INPI, você renova imediatamente, paga o que tiver que pagar, que não deve ser muito, e continua dono da marca. Isso que é o estranho, que ele não é que os chineses vieram e roubaram a marca. Eu tenho a impressão até que os chineses não sabiam que havia uma entidade chamada Didi no Brasil. Didi, inclusive, é um apelido muito comum na Ásia. Tem nos países árabes, tem na Índia. Então, o que deve ter de marca Didi pelo mundo afora não deve ser brincadeira. Mas, enfim, eu acho que bobearam aí. Vamos ver o que dá essa história. E Tony, você sabe como nasceu o Didi, o nome Didi? Você sabe como nasceu isso? Tem uma história de que ele não gostava de ser chamado de Didi na empresa. Exatamente. Isso faz sentido, não? Olha, a história que eu sei, eu não sei se é verdade, o personagem não tinha nome durante muito tempo, né? Aí ele começou a fazer dupla com o Dedé, que já tinha esse apelido, porque o Dedé é Manfred, o nome verdadeiro dele, né, o nome de batismo. Manfred virou Manfred Dedé, virou Dedé. Aí, para fazer um par, um contraponto ao Dedé, surgiu o Didi. Então, e pegou, né? Pegou, Didi Sonrisal, como é que é o nome completo dele? Que inclusive é um escândalo, porque ele usa outras marcas no próprio nome. É uma coisa engraçada. É verdade, é verdade. Hoje em dia e essa coisa... Exatamente. E aí, assim, tem essa história mesmo que a Mara comentou, né? Que ele gosta de ser chamado de Senhor Renato e não de Didi. Então, acho que talvez ele não tenha nem ligado, né? Quando chegou, porque também tem esse lado, né, gente? Tá mega estabelecido. O Didi tá mega estabelecido. Esse nome, esse personagem, enfim. Agora, tocar a vida, né? Porque foram 60 anos disso, se deu mal, não sei se eles vão fazer acordo, não sei se tem esse interesse, né? Na cabeça das pessoas, o Didi sempre vai ser o Didi. Mas o lance é que você tem uma marca, sendo bem pragmático, você tem uma marca que tem um valor enorme, que pode gerar recursos, dividendos para ele, para sua família, para seus descendentes durante muito tempo, enfim. É uma marca boa ali, uma bela marca, e que agora não pertence ao cara que criou a marca, né? Poderia virar uma coisa como o Tintin na Bélgica, que o criador do Tintin morreu há 40 anos, a empresa continua faturando, lançando produto, lançando livro, camiseta, prato, talher, assim, é um império Tintin. O problema do Renato é que ele está fora da TV há algum tempo, então eu não sei se a criançada de hoje, se os jovens de hoje sabem quem é o Didi, sabem quem é Renato Aragão, porque ele não está tanto na mídia como já esteve, né? Então tem isso, eu não sei o quanto essa marca ainda vale, se tem apelo infantil, ou se seria uma coisa meio nostálgica para adultos, não sei. Mas enfim, tá aí, parece que perdeu a marca, vamos ver. Porque estava muito ligado a ele, né? Diferentemente do Tintin, que é personagem ali, o desenho. Era um personagem, mas assim, o Didi também podia ganhar vida própria, né? Porque ele teve história em quadrinhos, tem a versão dele em quadrinhos, desenho animado. Então podia ser uma coisa que continue. Não sei, vamos ver. Você lembra de outras marcas? Desculpa, Alice. Não, vai nessa. É só para saber se tem outras marcas, assim, porque, por exemplo, o Dedé não é o Didi, enfim, em termos de marcas. Não tem o valor que teve a marca Didi. Tem outros personagens, enfim, do showbiz que tenham virado essa marca no Brasil, que tenha essa marca? Tem.
Tem, ninguém teve assim tanto sucesso, mas, por exemplo, a Gorete Milagres, que faz ela tem um personagem há muitos anos, que é a Filó, que é uma empregada. Na época de muito sucesso da Filó, a Filó tinha vários produtos licenciados. Muita coisa de comida, porque como ela era cozinheira, a personagem, então tinha o frangão da Filó, tinha umas coisas assim de comida da personagem. Teve também a boneca Filó, uma época. Então, assim, não é a primeira vez. A própria Xuxa, né, que não deixa de ser um personagem, ela teve e ainda tem, né, produtos com a marca Xuxa. Né? É verdade, bem lembrado. Xuxa é um outro nome que se equivale, que é bem... E eu acho que, chegando mais recente, a Larissa Manoela é uma marca, né? Também, se eu não me engano. Sim, agora você tem... Não, e todos esses influenciadores, Felipe Neto, toda essa... A Jade Picon tá lançando semana que vem uma linha de moda, não sei se é de maiôs, uma coisa assim, eu recebi um release, mas eu não me lembro o que é. Então, assim, claro, eles estão... Existe desde que existe showbiz e estrelas, né? Você lembra das estrelas do sabonete Lux, que emprestavam o nome para um sabonete? Então, aí não era tanto a marca, mas ela dava o aval, né? E nos tempos modernos a gente começou a ter isso, os próprios criadores registrando a marca e mandando bala, fazendo em frente. O Luísa Brunet usou o próprio nome uma época para lançar produtos, tudo ligado à moda. Então é muito comum, é o mundo que a gente vive. E volta e meia tem um engraçadinho que tenta registrar o nome que não é dele e faturar em cima porque ele passou na frente. Tem um caso clássico, vocês não eram nascidas, mas em 1986 teve uns brasileiros que registraram a marca Halley no mundo inteiro, porque vinha o cometa de Halley. Era uma volta do cometa. Então foi um fuzuê, para dizer assim, porque os caras registraram tipo uns 2 anos antes, ninguém estava ligado, e de repente só eles podiam autorizar qualquer produto com a marca Halley. E no final eles se deram mal porque o cometa foi muito pouco visível naquele ano. Quase ninguém viu, ele passou muito longe da Terra. Então mas teve esse caso. Então tem sempre alguém tentando registrar a marca, cara. Inclusive gente que fica famosa tem que correr para registrar o próprio nome, porque senão vem alguém, registra antes e começa a cobrar. Sim, sim, é verdade. Inclusive na questão de domínios, né, de site, etc. Todo mundo já pega para vender depois, né? Aí você registra todas as variantes, né? Fulano.com, fulano.net, fulano... por aí vai. Porque sempre vai ter alguém que vai tentar registrar um domínio e dizer que é deles e você tem que pagar $1 bilhão pro cara. Sim. Agora, só para a gente encerrar, Tony, fazendo uma analogia, por exemplo, com o futebol, Pelé, por exemplo. Pelé teve uma carreira financeira bem sucedida, bem administrada ali, mas nem se compara com o que ganham os jogadores hoje. São cifras muito maiores. Quando a gente fala do Didi, da Xuxa, são marcas muito fortes que se destacaram nesse showbiz. Quer dizer, é normal você ter as pessoas que... Mas tanto Xuxa quanto o Didi são nomes que foram muito além, digamos assim. Agora, esses influenciadores de hoje, tipo Felipe Neto, tipo outros, né, que tem, as cifras hoje são muito maiores do que esse das antigas, do nosso tempo. Mas não conhece essa época, só nós que conhecemos. Não, são muito, muito maiores. Inclusive, eu fiquei chocado em dezembro, quando o Pelé morreu, que não revelaram o valor da fortuna dele, mas disseram que era uma coisa assim muito menor do que a de um Neymar, ou mesmo de um jogador que não seja tão estrela. Porque na época dele, os salários eram menores das estrelas do futebol. Pelé jogou
praticamente a carreira toda no Brasil. Depois que ele encerrou oficialmente a carreira, é que ele foi para o Cosmos de Nova York. E naquela época não havia essa cultura de você registrar o seu nome e sair marcando. Tanto que o Café Pelé, que existe até hoje, não paga nada para o Pelé, até onde eu sei. Porque eles foram lá, registraram. Pelé era um apelido que existia no Brasil. O Pelé não era o único naquela época. Hoje em dia, Pelé virou só o Pelé, né, o rei do futebol. Registraram o nome para o café e assim ficou. E o Pelé nunca recebeu um tostão por isso. O Pelé teve o azar de encerrar totalmente a carreira, acho que no começo dos anos 80, que foi quando começou essa onda de licenciamento para valer. Porque quando surge a Xuxa, quando o Renato Aragão chega no auge do sucesso, o Pelé, a essa altura, já tinha saído de campo. Aí ele registrou o nome, tem coisas com as marcas com o nome dele e tal, mas aí ele já não estava mais ativo, né? Ele já estava aposentado. Então ele não faturou, acho que 1/10 do que ele faturaria hoje em dia, um cara como ele. Ele não faturou 1/10.